Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar com um especialista em fusões, cisões e aquisições, que está na terceira edição de um livro, ótimo livro, eu já li, já usei, sempre procuro me manter atualizado nesse assunto. Trata-se do professor Everson Breda Carlin, e nós vamos fazer esse bate-papo porque existe uma relação aí entre o que ele faz de avaliação, precificação de ações para fusão, cisão e aquisição, com o que nós fazemos aí quando alguma coisa nesse procedimento acaba sendo feita de forma errada e as partes, ou pelo menos uma parte, procura judiciário. Então, a especialidade dele é de evitar que isso venha a desaguardo judiciário. Ele faz de tudo para diminuir o nosso trabalho como perito. Everson, parabéns pela terceira edição do teu livro. O que você pode destacar para nós como pontos relevantes nessa obra? E mostre a foto da obra. Ok, professor Wilson Zappa, primeiro uma satisfação estar contigo de volta nesse painel aí. Quantas oportunidades tivemos, né, de fazer eventos juntos. Nossa, é uma história, né? Quantas obras, tenho muita honra de ser coautor contigo em alguns livros famosos aí, diria até que são os best-sellers do mercado, e são mesmo, tá, né? Principalmente o IFRS e o livro de Valuation, que nos orgulha demais aí, né, professor Wilson? Então, para quem não sabe, acho que a grande maioria sabe, né, mas nós temos obras juntos aí. Veja, professor Wilson, essa obra é uma obra que eu acabei desenvolvendo ela no sentido de deixá-la bem profissional, e até não é só, vamos assim dizer, para quem atua no mercado de trabalho, mas principalmente até para o empresário entender todo esse processo, que é um processo complexo, né? De você preparar e estruturar um projeto para que ele venha a ter um sucesso. Eu até poderia colocar a foto, se você me permite, professor, tá? Vamos compartilhar aqui essa imagem aqui, né? Ok, só um segundinho. Já colocamos ela aqui. Está aparecendo a imagem, professor Wilson? Não, por enquanto. Ah, tá. Só um segundinho que a gente compartilha aqui, tá? Aqui, ok. Nós vamos compartilhar ela agora, né? Acredito que está aparecendo, né? Está aparecendo aí? Sim, sim, sim. Então, eu trouxe rapidamente aqui, então, a obra, o livro Fusões e Aquisições em sua terceira edição, agora é 2001, é bem recente, agora esse ano, comecinho do ano. Essa obra trata do funcionamento de projetos de preparação de empresas para venda no mercado de fusões e aquisições, conforme conversamos, do processo de negociação e abordando temas importantes como a importância da contabilidade e a auditoria de riscos, a avaliação de due diligence, né, da governança corporativa, e também tratamos dos aspectos financeiros, tributários e societários e operacionais, né, que agregam valor nas organizações. E também fazendo uma referência aos principais métodos de avaliação de empresas. Está aqui, é uma obra que foi lançada em 2014, com a sua terceira edição em 2021, e quem quiser tem acesso, né, a obra aqui no site da Livraria Juruá, a princípio da editora Juruá, né, que ela entrega aí, vamos assim dizer, pelo site aí, tá? Tem nas livrarias à venda, mas acho que o mais fácil seria adquirir na nossa editora, que é a editora Juruá. Então aqui está a capa do livro, né? Uma novidade que temos nessa terceira edição, professor Wilson Zappa, é que eu acabei introduzindo os aspectos contábeis, societários e tributários, que até então não tinham. A obra tinha essa intenção de explicar o mercado de fusões e aquisições e também essa arte de preparação de negociação com técnicas de avaliação, né? Então, basicamente, professor Wilson, a obra trata desse aspecto aí, né? Ok? Desse tema, né? Ela aborda todos esses aspectos aí. E ela está voltada tanto para os técnicos quanto para os investidores, acionistas, enfim. Sim. Nesse sentido, né? Diria assim, professor Wilson, até aproveitando aqui, vamos assim dizer, no aspecto de compartilhar talvez aqui a imagem, já que estamos com ela, já que o senhor fez essa pergunta, seria bacana se que passar esse slide aqui, ó. Está conseguindo ver o slide ou não? Sim, perfeito.
Então, olha que interessante aqui, eu já preparei um materialzinho no seguinte sentido. A obra tem vários tópicos, tá? Eu faço um glossário de termos, de fusões e aquisições, que você bem sabe, né, professor Wilson, que hoje, na nossa atuação, nós temos inúmeros termos em inglês, né? Eu explico esse mercado de fusões e aquisições... Só me permita uma parte aqui. Pois não. Com relação ao glossário dos termos, agora, março de 2020, nós tivemos uma alteração nos procedimentos de perícia e na fundamentação do laudo. E passou a ser obrigatório que o perito, sempre que usar um termo técnico, ele tem que trazer o conceito fundamentado em uma doutrina. Uma doutrina que tenha, como a sua, que tem uma aplicação nacional, já está terceira edição, é lida por uma parte significativa dos estudiosos do assunto. Então, é algo assim obrigatório no âmbito da perícia a adoção desses glossários que deixe claro o conceito, o sentido e significado daquilo que o perito está usando, o que levou ele a formar uma opinião. Não, perfeito. Então, a princípio, eu acho que você está conseguindo ver os temas aí, né? Os tópicos, né? Perfeito. Então, veja, a obra, ela abrange todos esses tópicos, professor Wilson Zappa, desde o glossário, ela trata do mercado de fusões e aquisições, o número de operações feitas, atualizadas até 2020, o papel do advisor, né? O advisor é o avaliador, né? No caso da sua atuação seria o perito, né? Na minha atuação chama-se advisor no mercado, veja, tudo em inglês, esse mercado. Gestão de riscos, essa avaliação do risco empresarial que a empresa estaria inserida, a própria governança corporativa, e como é que você consegue agregar valor nas organizações com governança, com compliance, né? A due diligence, necessidades, dependendo dos projetos, de se fazer uma reestruturação societária e o efeito tributário, ganho de capital na venda de cotas ou ações, de repente você tem que vender uma holding, vender a subsidiária, né? O valuation e modelos de precificação, né? Que até isso, inclusive, nós abordamos no livro nosso de valuation, o diagnóstico empresarial e cenários, e o planejamento estratégico e cenários também. Como você me colocou, professor Wilson, a ideia do painel aqui, sendo um painel muito objetivo e curto, né? Eu diria, se você me perguntasse para mim, poxa, ok, quais os pontos mais importantes que deveriam ser levados em consideração nessa obra, vamos assim dizer? Ó, eu diria o seguinte, tá? Eu diria o seguinte, os pontos que eu entendo que deveriam fazer mais referência a um profissional, tá aí, ó. Vejo aí. De todos aqueles 10 tópicos, eu iria selecionar com assim, maior grau de importância esses 4 tópicos aqui, tá? Como é que funciona esse mercado de fusões e aquisições, que é muito interessante o empresário entender, tá? Esse é um mercado regulado. Ele é um mercado que tem todo um parâmetro de trabalho, tanto para quem vende quanto para quem compra, tá? E envolve desde auditores, avaliação de due diligence, avaliação de due diligence tributária, financeira, contábil, ambiental, né, trabalhista, e vai inclusive até a auditoria legal, que chama-se legal em inglês, que são advogados que fazem. Aí esse papel de negociação que é importantíssimo, aí que você agrega valor, uma briga no contrato, qual o valor, quais são os riscos que vão ser descontados da operação eventualmente, né? Quais são as contingências, qual é a importância da conta escrow, que é uma conta de risco, né? Discutimos muito, professor Wilson, ou até o earnout, que é um prêmio que você pode receber no futuro, né? Essa é a grande diferença na precificação que é feito no mercado de fusões, cisões e aquisições, que é um mercado livre, daquilo que é feito no âmbito da justiça. Quando um reembolso de ações, por exemplo, ou a saída de um sócio, é uma coisa assim relativamente forçada. Então, não existe a possibilidade dessas garantias que você está colocando aí. Essa é a principal diferença. Fale um pouquinho dessa... Falo. Só para que eles são de veras relevantes. Falo sim. Então, só para finalizar, a governança corporativa e agregação de valor. E, por último,
o valuation e os modelos de precificação. Sim, só selecionei estes, mas eu volto sim para a gente discutir agora a sua pergunta. Veja, professor Wilson, esse mercado é um mercado que visa, mercado de fusões e aquisições, visa você montar um projeto de venda de uma companhia em um mercado livre. Livre que eu digo, as partes estão livres para acordarem aquilo que lhes interessa. Até você havia citado, por exemplo, aí, um artigo do Código Civil, do 2002, o novo Código Civil, é bacana, que acho que é o artigo 421, mas eu até iria para o 422, professor Wilson, no seguinte sentido: nesse mercado de atuação, onde você acorda entre as partes e tem que, vamos assim dizer, seguir o que está acordado contratualmente para justamente não precisar passar para esse mercado judicial, vamos colocar assim, que é a sua atuação, mercado de litígio, né? Nós podemos pegar o artigo 422, inclusive, que ele deixa muito claro que os contratos têm que ser de boa fé, né? As partes têm que acordar aquilo que melhor for conveniente para cada lado, e eles acordam de boa fé isso aí, tá? Então, o que ocorre? Esse mercado, professor Wilson, de garantias, resumidamente, o processo funciona mais ou menos assim. Vou ser super rápido, porque aqui nós temos um limite de tempo, né? E como é que ele vai conseguir falar todo o conteúdo de um livro aqui, da atuação do mercado? Mas o mercado funciona mais ou menos assim, para responder a sua pergunta. Existe uma empresa onde os sócios resolvem vender por N motivos, falta de sucessão, falta de capital de giro, ou a empresa é ótima, ou às vezes ela é procurada pelo interessado, não interessa o motivo, ela vai ser vendida. É identificado um comprador, colocamos na mesa um frente ao outro, né? E o que ocorre a partir de então, quando as partes se interessam em participar de um processo de negociação de empresas? Eles se assessoram de técnicos, tanto quem vende quanto quem compra. A minha atuação no mercado é assessoria de venda, então eu estou assessorando quem está vendendo. Quais são as garantias que são colocadas na mesa? Para o vendedor, nós fazemos uma precificação, que é uma base, onde se calcula o valuation. O valuation é um instrumento muito utilizado no mercado de fusões e aquisições, diferentemente das vezes alguns critérios que é usado na perícia judicial, que também tem a missão de precificar cotas ou ações. No mercado normal livre, onde as partes escolhem o que bem entende, a técnica de valuation, tanto por fluxo de caixa descontado, que é você prever o futuro, né? Quanto pelas métricas de EBITDAs, que é também desempenho, que é a geração de resultado, o vendedor chega a um valor X, ó, eu quero tantos, quero lá 100 milhões para uma empresa. Bacana, por quê? Por causa disso, disso e disso. Não há problema nenhum. Então está fechado. A empresa, em tese, atenderia os objetivos de quem está vendendo por 100 milhões, por exemplo. Ok, muito bem. O comprador vai avaliar se aquilo tem lógica, vai pegar os seus técnicos também, o seu assessor, o seu advisor, né, que exerce um papel parecido com o qual eu estou exercendo para o vendedor, e ele vai analisar, poxa, deixa eu ver esse fluxo de caixa descontado aqui. Oh, tem lógica, não tem? Lógica com projeção, com orçamentos, com mercado, com mundo, com dólar, com inflação, com economia, com tudo isso que a gente conhece. Ah, ok, realmente acho que tem lógica pedir 100 milhões para essa empresa. Dentro dessa empresa, professor Wilson, está lá, tudo aquilo palpável, né? Capital de giro, ativos, e nessa precificação, ou intangível, né? Que nós tanto discutimos já. Muito bem, põe no canto. Fechado o preço, professor Wilson, aí sim chega a tua pergunta. Quais são os riscos que existem? Existem basicamente, vamos assim dizer, para o vendedor, o grande risco do vendedor, grandes riscos seriam dois. Se ele vender essa empresa atrelada, vamos assim dizer, a um prêmio, que é o earnout, que earnout em inglês, né? Earnout, é você pagar um prêmio se você está vendendo algo hoje, que está prometendo um desempenho X. Se você atingir aquele desempenho X na frente, você ganha esse prêmio que é o earnout, né? E isso fica registrado no contrato de compra e venda. Então, hoje a empresa vale 100. Ah, não, mas se você atingir esses objetivos aqui, ó, eu posso te pagar 130 lá na frente. Então, nós vamos medir lá na frente. O contrato prevê isso, que num período X vai ser feita uma nova medição e vai ser pago esse complemento para esse vendedor dessas ações ou cotas, que chama-se earnout. Esse é o lado bom. Mas pode também ter o lado ruim. Qual? Por exemplo, a auditoria due diligence pode, vamos assim, identificar uma série de riscos da empresa. Riscos, perdas efetivas, que vai ocorrer já, então não tem erro, e potencial de perdas, que são as contingências. Uma mensuração daquilo que pode vir a ocorrer. Isso vai em contrato, daí
normalmente o comprador ele se resguarda disso usando essa famosa conta escrow. O que é conta escrow? É uma conta que garante a quem está comprando que ele deposita um valor que, em tese, as partes acordam que tem risco e que precisa de um período de maturação para que, se passando este período, esses riscos não ocorram, essa conta é liberada também para o vendedor. Então, basicamente, quais são os grandes interesses? Quem vende tem que ter segurança que vai receber, então, tem que ter uma garantia, então, estou colocando mais detalhe, nunca você vende uma empresa à vista, até por causa dos riscos, normalmente se dá-se uma entrada e fica lá até 3 anos pagando o saldo, que é um período de prescrição das coisas, vamos assim dizer, trabalhista, tributário, aquela coisa toda e etc. E no final, passaram-se 5 anos, por exemplo, passa-se a régua, né, que está acordada em contrato. Opa, aconteceu alguma coisa que foi depositado na conta escrow? Ah, não, aconteceu aqui, ó, 50 ações trabalhistas, 2 ações do ICMS que foram cobradas, aquela coisa toda, e desconta-se isso porque a parte vendedora está ciente. E, ao contrário, favorável a quem vende, não, peraí, vamos ver agora o nosso earnout aqui, né? Nós tínhamos combinado 100 milhões. Nós passaram-se 5 anos aqui o desempenho da empresa pelo fluxo de caixa que nós tínhamos previsto, realmente o preço certo é 130, porque teve uma geração de resultado maior, tá? Isso é medido e também é pago no final para o vendedor. Então, mais ou menos, professor Wilson, os grandes riscos que estão contemplados num contrato para não virar litígio na frente entre as partes, e daí não ter a tua atuação, que você comentou, que o perito não vai trabalhar, né? A ideia é que passasse esse prazo acordado, que se meçam os riscos e se descontem, e que se meçam os prêmios e se paguem, vamos assim dizer. A lógica, basicamente, é esta numa compra e venda de empresa, né? Beleza. Muito importante a tua explanação, vem clarificar muitas coisas. Eu sempre tomo cuidado nas minhas apresentações de dizer que o fluxo de caixa descontado tem uma probabilidade de erro de 87% em relação àquilo que está sendo previsto. E aí eu enumero lá uma série de possibilidades. Esses cuidados que você colocou aqui é justamente para eliminar a ocorrência desses riscos. E se tiver o erro, já tem uma garantia para restabelecer o equilíbrio aí com um eventual erro, qualquer deprecificação aí. Então, isso é muito importante aí na inter-relação das nossas duas áreas. Agora, com relação ao Código Civil lá, que é em 2019, o artigo que você citou lá, o 421A, ele é uma inovação. A ideia lá do princípio da boa-fé, desde a publicação original do código, ele sempre existiu, e isso daí é um pressuposto de validade dos negócios jurídicos. Mas a grande novidade é que esse negócio, fusão, cisão, aquisição, ele passou a ter uma validade no sentido de presunção de veracidade, por uma igualdade de paridade e de simetria entre as pessoas que estão fazendo esse negócio jurídico. Agora, isso, então, salvo prova em contrário. E o teu trabalho aí é justamente para garantir a fidelidade, a clareza, a probidade dessa negociação. E a existência de boa-fé, tanto é que tem essas garantias, tanto para um lado quanto para o outro, para minimizar eventuais erros. Então, se eu estiver errado, me corrija, mas no teu livro, de uma forma assim explícita, você vem tratando desse artigo 421, na medida em que você estabelece parâmetros objetivos para a interpretação dessas cláusulas e dos negócios realizados e os pressupostos de revisão desses riscos, e que seja possível, na hipótese pouco provável, o que não se espera da realização de uma perícia em função de uma demanda, que isso esteja pré-definido, esses parâmetros dessa precificação e o que foi acordado,
esteja de uma forma bem clara para facilitar a vida dos peritos e do próprio juiz ou árbitro quando for julgar uma eventual demanda nesse sentido. Meu amigo, parabéns pela obra. É uma curiosidade aqui, só para quem está nos ouvindo aí nesse bate-papo e tiver interesse em adquirir esse livro. Se ele for comprado diretamente no site da Juruá, pode utilizar o código de desconto do nosso laboratório de perícia, que é o ZAPA20. Automaticamente, ele proporciona um desconto de 20% sobre esse valor de mercado da obra. Então, boa leitura a todos e muito obrigado aí pela sua importante explanação, meu amigo Everson. Olha, professor Wilson Zappa, primeiro, um prazer, insisto novamente aqui, né, ter feito esse bate-papo do conhecimento contábil contigo. Uma satisfação sempre discutir contigo. Você sabe que eu te admiro aí pelo teu estudo, pela importância que você dá à parte científica, profissional aí do mundo da contabilidade, tá? Então é muito bacana mesmo esse espaço que você cria aí e que você consegue pôr no ar aí para que todo mundo possa, enfim, melhorar o conhecimento. Essa é a ideia nossa. Então agradeço o espaço, obrigado por divulgar minha obra. Tá? E eu que agradeço. E nós faremos com certeza mais bate-papos do conhecimento contábil para frente. Muito obrigado, professor Wilson. Um abraço a todos. Até a próxima transmissão.